Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou responder a pergunta dessa seguidora que me mandou um comentário em um vídeo meu, que eu pedi sugestões de temas aqui pro canal e pediu que eu compartilhasse um vlog bem real de tudo que eu como em um dia. Então, seguindo a sugestão da Lacard, eu vou compartilhar com vocês um pouco do meu resumo do dia a dia e tudo que eu comi no dia de hoje. Começando com o café da manhã. Acabei de fazer 2 ovos aqui na frigideira. Olha que lindo que está. Parecendo que tem o olho, o nariz e a boca. Agora eu vou comer com um cafezinho. Geralmente eu gosto de virar o ovo assim pra poder não deixar a gema tão mole, sabe? Então esse é meu café da manhã. Fiz também uma torrada com pão integral pra eu comer com ovo. Meu ovo tava tão bonito ali na frigideira. Agora ficou essa coisa horrorosa, mas na hora que coloca no ovo fica uma delícia. E eu vou colocar um pouquinho de manteiga no pão. Vou tomar também um cafezinho. Água também eu bebi, principalmente antes de tomar o café. Eu gosto de tomar um copão de água. E também vou tomar uma xícara dessa de café preto. Às vezes eu tomo uma e mais um pouquinho depois. Mas por hora eu vou tomar só essa com o ovo e a torrada. Agora estou preparando o meu almoço. Já são 2 horas. Eu tô indo almoçar só agora. Coloquei alface, mirtilo, tomate, batata baroa, croutons e brócolis. Fiz uma salada que eu vou comer. Achei um queijo parmesão aqui, ralei por cima da minha salada um pedaço pra deixar ela ainda mais saborosa. Já tinha até começado a comer, mas aí eu achei esse parmesão, falei, ai, vou colocar, que eu acho que vai ficar muito bom. Agora eu vou pra segunda parte do almoço, que eu vou comer a carne e um pouquinho de arroz. Essa carne é lombo, carne de porco. E aí, como não tinha um bife maior, eu peguei 3 pedaços. E coloquei um pouquinho só de arroz. Às vezes eu nem como arroz, mas hoje me deu vontade e aí eu vou comer um arrozinho também. Almocei e aí depois do almoço eu sempre pego uma canequinha e tomo um pouquinho de café do pós-almoço pra dar uma energia que eu adoro. Então agora eu vou tomar um pouquinho de café. Nessa xícara, clássico é chique. Olha, pessoal, uma coisa que vocês devem ter perguntado é: gente, a Juliana não bebe água? A Juliana não vai tomar água nunca? Então, eu peguei essa garrafinha de água aqui e ela tá aqui do meu lado pra eu beber ela durante toda a gravação. Eu tô gravando vídeos pro canal Etiqueta e Protocolo, e aí agora eu tô bebendo água. Preciso beber bastante água também por causa da voz, porque eu vou ficando mais cansada. E tá muito quente, então eu acabei colocando aqui a garrafa pra eu lembrar e não me esquecer. Vou até aproveitar, ó. Já bebi um pouquinho de água pra reforçar. Resolvi ligar a câmera aqui pra gente conversar um pouco e eu contar, enfim, o que rolou até aqui. Como vocês viram aí, primeiro ponto, eu tomo café da manhã cedo, assim que eu acordo. Geralmente 6h30, 7 horas eu já tomo café. Eu gosto de acordar e tomar café. Eu me sinto muito bem. Quando eu não me alimento, eu não gosto. Eu sinto que falta alguma coisa. É algo que me faz muita falta. Então eu gosto de acordar e comer alguma coisa. Então eu acordei, tomei meu café, fui pro Pilates e comecei o meu dia. Geralmente as minhas manhãs, elas são meio tumultuadas assim, porque eu me divido entre o trabalho e também olhar as meninas, ficar com as meninas, levar filho em inglês, em balé, então assim, é bem tumultuado mesmo, toda manhã. Eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira. Então, hoje, quarta-feira, a minha filha mais velha foi pro inglês, eu levei ela e comecei o dia, né? Voltei do inglês,
né, de levá-la pro inglês. Cheguei em casa, eu trabalho em casa, né, como vocês sabem, e comecei a rotina. Então, fico um pouco com a Lívia. A Lívia dá um certo horário aí por volta de 10h30, ela vai dormir. Eu aproveitei que a casa estava vazia, assim, vazia sem crianças, né, porque meu marido estava aqui, minha funcionária estava aqui, para gravar. Porque é um momento, assim, que pra mim fica bem legal, porque a casa tá em silêncio e eu consigo gravar vários vídeos. Não sei se você sabe, eu tenho esse canal aqui e o canal Etiqueta e Protocolo, do Instituto de Etiqueta e Protocolo, no qual sou professora. Gravo conteúdos lá pra lá também, aqui no YouTube, então lá também sempre tem vídeos, tá? Então, como hoje seria um dia de gravação, geralmente um dia de gravação, eu pego, assim, pra gravar vários vídeos, então fica uma coisa bem agitada mesmo. Como hoje é quarta-feira e, assim, a minha maneira que a gente se alimenta, ela diz muito também da nossa rotina, dos nossos horários, e cada pessoa vai ter um horário diferente. Então, assim, o horário que às vezes eu tomo café, pra você pode ser bom, mas pra você pode ser cedo demais, se você acorda aí 8h30 da manhã. Então depende muito também do estilo de vida, o que você vai fazer de manhã, quais são as suas necessidades, os seus hábitos, enfim. Então, eu geralmente, na maioria dos dias, eu passo a manhã inteira sem comer nada. Então, assim, eu tento não comer muitas coisas durante a manhã pra deixar ali pro momento do almoço. Porque eu percebo que quando eu como alguma coisa no meio da manhã, na hora do almoço eu não almoço direito, sabe? Então eu prefiro deixar ali pra me almoçar. Então eu prefiro deixar pra focar no almoço. Como hoje é quarta, como eu falei com vocês, quem busca a minha filha mais velha no inglês não sou eu, é minha mãe. A minha mãe mora do lado do inglês, então a minha mãe, ela busca a Júlia, minha filha mais velha. Ela vai pra casa da minha mãe, ela toma banho lá, ela almoça lá e é minha mãe que leva ela pra escola. Então eu só levo a minha filha mais nova pra escola. As duas estudam na mesma escola, mas na segunda e na quarta, que a Julinha tem o inglês, a minha mãe, ela faz essa ajuda pra mim, esse suporte, fica com a Julinha, tem esse momento com ela e ela acaba levando a Júlia pro inglês. E aí, como eu tenho minha outra filha, ela é uma criança mais nova, né? Ela é uma bebezinha, ela tem 1 ano e 9 meses, vai fazer 1 ano e 10 agora. Muitas vezes eu preciso de acordá-la para ela ir para a escola. E aí, como segunda e quarta eu só preciso levar ela, eu deixo ela dormir um pouco mais. Por que eu tô falando isso? Para explicar para vocês por que eu almocei tão tarde. Por que eu almocei 2 horas da tarde? Porque geralmente eu tenho almoçado depois que levo as meninas para a escola. Então eu aproveitei que a casa estava silenciosa, que eu poderia gravar, para poder realmente focar no trabalho e aí só almoçar depois que eu parasse para levá-la na escola. Como segunda e quarta não sou eu não levo as duas, porque nos outros dias eu levo as minhas 2 filhas. Eu deixo a minha pequena dormir até a hora que ela quer, né? E aí ela dorme até mais tarde. Nos outros dias eu às vezes tenho que acordá-la, porque a Julinha, né, minha outra filha, ela já tem 5 anos e aí a rotina dela, já os compromissos são diferentes e aí ela acaba indo junto com a irmã mais nova. Enfim, tá? Essa é a maneira que eu encontrei. A gente não tá aqui pra discutir sobre rotina das crianças, mas sim sobre rotina alimentar. E aí, de fato, como tava tudo bem tranquilo pra mim, eu resolvi focar no trabalho. Isso acontece muito. Quando eu preciso realmente quando eu tenho um tempo assim pra focar no trabalho, eu realmente vou pegar esse tempo, vou focar e aí depois eu ajusto o horário para o meu almoço. Eu acho que isso acontece muito com todo mundo, assim. Às vezes você tá no trabalho, precisa focar em alguma coisa no trabalho, ou às vezes precisa focar em alguma entrega, algo que tá pendente, e aí você às vezes vai almoçar um pouco mais tarde. Então, geralmente eu almoço mais cedo, mas hoje foi bem fora do habitual mesmo, eu almocei 2 horas. Porque eu fui levar minha filha, era 1h30 na escola, aí até eu chegar em casa, e aí comecei a almoçar, aí por volta de 2. Mas geralmente por volta de 1 hora eu almoço. Eu gosto de almoçar um pouco mais cedo, mas não é todo dia que eu consigo devido a essa rotina, trabalhar em casa, ficar com as meninas de manhã. Então, às vezes eu prefiro almoçar depois que eu deixo elas na escola, porque aí eu tenho um tempo de ficar mais tranquila, comer com mais calma.
eu tenho preferido dessa maneira, eu acho melhor, eu consigo me alimentar mais, tenho um tempo pra almoçar, enfim. Então, eu tento sempre almoçar bastante salada, eu tô tentando comer bastante salada, então eu até coloco às vezes legumes, que é feito até pras minhas filhas, esses legumes sem sal, assim, eu coloco também, então às vezes tem batata doce, hoje tinha batata baroa, e aí eu coloco e monto uma saladona, né, uma salada grande, eu quero comer até mais salada, porque assim eu consigo me alimentar mais, e aí na hora de comer o arroz, por exemplo, eu acabo não comendo tanto carboidrato. Como gosto de comer bastante proteína também, porque isso dá força, isso dá energia, até pra trabalhar, pra gravar vídeos, então acho que funciona bem e tem me ajudado bastante. Então eu como essa salada. Hoje eu comi arroz, mas não é sempre que eu como arroz, mas hoje me deu vontade e eu comi. Eu sou muito assim também, gente, me deu vontade eu como, eu não sou uma pessoa que passa muita vontade não, sabe? Não, é claro assim que eu gostaria de comer tipo McDonald's todos os dias, mas essas coisas assim, por exemplo, eu quero comer um chocolate, eu como. Quero comer um arrozinho, eu como, sabe? Eu não tenho tanto essas limitações, assim, eu não me limito tanto, não, sabe? Eu acho que isso não me faz muito bem. Então, eu almocei e aí agora eu tô bebendo bastante água, tô bebendo muita água. E vou tentar beber essa garrafa toda de água que eu mostrei pra vocês aí no vídeo. Vou tentar beber ela toda. Porque água também, né, assim, eu acho que a água segura um pouco a fome, não sei, mas assim, ela também te dá energia. Eu falo bastante, tô gravando, gasto muita voz. Então eu acho que água é essencial aí. O ideal seria eu beber até umas 2 garrafas dessa. Mas eu sempre preciso melhorar o meu consumo de água. Eu queria ser igual ao meu marido. Meu marido, Lucas, ele bebe água o tempo todo. E aí ele bebe umas 3, 4 garrafas de 1 litro. Pelo menos, todo dia. Eu acho que às vezes até mais. Isso é muito bom. Mas eu tô sempre precisando melhorar meu consumo de água. E aí gosto de colocar as garrafas assim, que acaba que isso ajuda bastante, né? Quando a gente vê a garrafa no fim, a gente vê que a gente tá aí produzindo e consumindo a quantidade necessária de água. Então é isso, bora ver agora a continuidade do vídeo e todas as coisas que eu estou ali consumindo durante o dia. Pessoal, já são 8 horas e aí agora eu vou jantar. Resolvi fazer um pão integral que eu coloquei na torradeira. E aí eu peguei 2 ovos e o Lucas comprou esse requeijão em barra. E aí eu coloquei um pouco pra poder comer com os ovos. Eu não passei nada no pão, porque eu acho que o requeijão já é uma comida. Aqui eu poderia colocar uma salada também. Vou ver se eu coloco alguma alface, alguma coisa assim, que eu acho que pode ficar gostoso. Quando eu tava dando comida pras meninas, a Lívia comeu um pouco de mirtilo de sobremesa. E aí eu peguei, assim, alguns, petisquei alguns ali. E foi a única coisa que eu comi. Por isso que eu acho que eu consigo segurar até 8 horas. Mas meus pais vieram aqui e aí o meu jantar deu uma atrasadinha. Porque eu fiquei conversando com eles e tudo mais. Eu troquei de blusa porque eu tava com uma roupa que eu tava usando pra gravar os vídeos do meu outro canal. E aí na hora que eu terminei, resolvi colocar essa camiseta aqui mais confortável, que a outra roupa tava sentindo muito calor, o colar tava me incomodando. Então, pra poder ficar agora em casa, eu troquei de blusa. E aí eu tô com essa camiseta mesmo de laço. Agora eu vou comer. Acho que eu vou colocar uma salada aqui no meu sanduíche. E esse vai ser meu jantar. Então, eu tomei banho. Tô de pijama já, tô com essa cara que tava fazendo a Júlia dormir. Toda vez que eu coloco as meninas pra dormir, eu meio que fico ali muito no escuro, aí eu meio que relaxo, às vezes coloco uma musiquinha pra elas dormir. E acabo também aproveitando esse tempo ali pra refletir, fico pensando, medito, rezo, enfim. Mas agora todo mundo dorme aqui nessa casa, né? Eu e o Lucas estamos acordados aí pra gente ficar um tempo tranquilo. E como vocês viram aí, meu jantar eu mostrei pra vocês. E é isso, provavelmente, quer dizer, eu não sei se eu não vou comer mais nada. Vamos ver aí se até o final do dia eu como alguma coisa, mas eu acho que se eu comer vai ser alguma fruta. Mas se eu comer, eu filmo pra vocês. Uma coisa que é interessante falar é que muitas pessoas sempre me perguntam, por exemplo, como que eu emagreci, como foi meu processo de emagrecimento, porque sabem que eu engordei muito na gravidez. Pra você ter uma ideia, na minha primeira gravidez eu engordei 20 quilos e na segunda eu engordei 22. 22, Acho que foi mais ou menos isso.
tá? Mas eu engordei mais de 20 quilos aí nas 2 gestações. Na última gestação, só pra vocês terem uma ideia, em um mês eu engordei 5 quilos. E eu realmente não me orgulho disso. Eu fico muito ansiosa durante o período da gestação. E eu, de fato, assim, meio que eu comia tudo que eu queria, sabe? Então, vamos supor, um dia eu comia hambúrguer, no outro dia eu comia açaí eu comia, assim, quase todo dia. Então, falando em açaí, deu até vontade agora, minha boca até salivou. E eu comia muito, muito mesmo. E isso realmente, de fato, não era saudável. Mas aconteceu, eu me permiti, é uma fase e eu tenho isso muito dentro de mim. Eu sei que durante a gravidez é uma fase e aí eu acabo, assim, né, deixando rolar. Mas quando, nas 2 vezes, as 2 vezes que as minhas filhas nasceram, quando nasce, eu já mudo uma chave de que eu preciso me alimentar melhor, afinal, tô no processo da amamentação e tudo que a gente consome faz muita diferença. E, de fato, só aí eu já consigo perder bastante. Só pra vocês terem uma ideia, 10 quilos mais ou menos, eu nas 2 vezes, eu perdi com uns 2 meses. Só com o processo de amamentação e de fato comer mais certinho, já que na gravidez eu tava tendo uma alimentação mais liberal. Quando eu tenho o processo de amamentação, não que eu não consuma comida ou não coma bem, até porque amamentar dá muita fome. Mas eu comia uma alimentação mais saudável e mais correta. Na minha segunda gestação, a gestação da Lívia, aconteceram algumas coisas de cunho pessoal, que quem me acompanha sabe, que de fato foram, assim, fundamentais para eu emagrecer mais. Primeiro é que quando eu estava com a minha bebê com 45 dias mais ou menos, a minha sogra faleceu. Então, com isso, foi um baque emocional muito grande pra mim. Precisei dar um suporte emocional muito grande pro meu marido, porque ela veio a falecer de uma forma mais repentina. A gente não esperava. Então, foi algo que, poxa, tomou ali um susto. E com isso também, esse lado emocional, ele pesou bastante pra eu acabar emagrecendo mais, já que eram muitas coisas pra eu lidar ali naquele momento. Logo, praticamente no dia, assim que a minha sogra teve o velório da minha sogra, a Lívia começou a desencadear uma questão da alergia à proteína do leite de vaca, que é uma alergia que alguns bebês têm. Alguns bebês têm na fase ali inicial de vida essa alergia à proteína do leite de vaca, e algumas crianças até levam isso durante os primeiros anos de vida ou até mais idade. Isso depende muito de criança para criança. Com essa alergia, eu fui num gastropediatra e na época esse gastropediatra, ele me informou, né, que o ideal seria eu cortar todo tipo de leites e derivados. Quando você corta leites e derivados, você automaticamente, assim, pessoal, já corta muita coisa da sua alimentação. Você não pode comer queijo, você não pode comer leite, bebidas, assim, muitas comidas quando você vai numa festa você não pode comer, né? Requeijão, então corta bastante coisa. Porém, esse gastropediatra, quando eu fui até ele, não só ele me alertou que eu deveria diminuir o consumo, né? Na verdade, eliminar o consumo de derivados de leite, mas também como os derivados de soja, porque muitas vezes a alergia pode ser à soja e não a leite. E muitos alimentos que são, por exemplo, muitos alimentos assim que são que não são à base de leite, ele é à base de soja, meio que para substituir. Então, muitos alimentos, por exemplo, que você lê ali, não é à base de leite, mas tem soja na composição. E com isso, eu cortei mais vários alimentos. Eu não podia comer basicamente nada, biscoito, tudo que assim tudo que era gostoso eu não podia comer, né? Doce, praticamente nenhum tipo, porque muitos são feitos com leite condensado. Então, eu cortei muito a ingestão alimentar e com isso eu emagreci bastante também. Então,
nesse momento, quando a Lívia estava com uns 4 meses, basicamente eu já estava quase no meu peso habitual. Faltava muito pouco desses 22 quilos que eu tinha engordado na gravidez para eu chegar no meu peso. Então, eu cheguei, para vocês terem uma ideia, o meu peso normal, ele é em torno, assim, de 62 quilos, tá? Às vezes menos, às vezes tô pesando 60, às vezes estou pesando 63, 64, mas vamos colocar uma média de 62. Eu sei que peso não é parâmetro para nada, mas só pra gente ter uma referência aqui. Quando eu engravidei, eu cheguei a pesar aí 85 quilos, 87 quilos, tá? Cheguei ali no limite de 87. Quando a Lívia já estava com 4 meses, depois desse turbilhão de coisas que aconteceram e também da descoberta da alergia à proteína do leite de vaca, eu cheguei no 69, 67, mais ou menos, no 67, meio, assim, mais ou menos, eu cheguei. Então, eu cheguei muito perto do meu habitual. É claro que do 67,5 para 62, ainda faltava aí um pouco, né? Falta uma quantidade aí significativa, mas é um caminho muito menor. Então, perdi muito peso em muito pouco tempo. Só que aí a minha barriga ainda estava aquela barriga mais flácida, eu tive cesárea, a barriga demora um pouco mais para voltar, a flacidez também em excesso devido à quantidade de pele que foi esticada na primeira gestação e na segunda gestação. Então, muitas vezes eu ficava, né, aquela barriga, enfim, que com isso foi voltando com o tempo mesmo. E hoje eu faço pilates para poder auxiliar. E o pilates, de fato, ajuda muito a voltar esse abdômen. Eu recomendo muito pro pós-parto, eu acho que faz muita diferença. É claro que a atividade física, de um modo geral, ela já auxilia muito, mas o pilates realmente contribuiu demais. E assim, eu sou fã do pilates, eu não fazia. Meu marido tá vendo futebol. Eu não fazia, por isso que eu não tô gravando lá na sala. Que é criança a minha filha mais velha tá no meu quarto, a outra tá no quarto dela, a bebê tá no quartinho dela, a mais velha quis dormir comigo na cama, então tá deitada no meu quarto lá. Marido na sala, e aqui no escritório foi o lugar mais silencioso que eu arrumei. Então, basicamente, é essa a minha história, né? Então, depois eu resolvi, depois que eu parei de amamentar e tal, pegar firme em uma dieta. E aí eu fui no endocrinologista, que foi o mesmo que me acompanhou quando eu tive a Júlia. Mas já tava bem próxima aí de voltar pro meu peso, né? Então, basicamente, foi essa a minha história. Uma coisa também que é importante reforçar, que a alergia à proteína do leite de vaca, eu identifiquei através das fezes da minha filha, que saía sangue, assim, sabe? Não é uma coisa muito legal e realmente, de fato, assusta um pouco a gente. Começou de uma maneira bem despretensiosa, com apenas algumas pontinhas vermelhas, mas se tornando algo bem grande mesmo. Então, tudo que eu consumia, tudo que eu me alimentava, passava para ela. E, de fato, cortar esses alimentos auxiliou muito. E aí, depois de um tempo, ela foi amadurecendo, né, nesse processo alimentar, nesse processo também do intestino dela, né, não inflamar tanto. E aí, eu fui voltando com os alimentos aos poucos e deu tudo certo. Ela também hoje não tem nenhuma alergia mais. Então, foi isso basicamente que aconteceu, só para vocês terem uma ideia de tudo assim que aconteceu durante esse tempo, como que foi e como que foi esse processo também, porque eu recebo sempre muitas perguntas, mas aqui no YouTube, principalmente para quem me acompanha mesmo, me acompanha aqui. Quer dizer, eu acho, sabe? Eu acho que por eu não estar tão ativa nessa época no YouTube e reforçando e contando o que estava acontecendo, porque de fato quando veio acontecer o negócio da minha sogra foi tipo na mesma época, no mesmo dia, não estou mentindo, gente, no dia que eu fui no velório da minha sogra, né, participar lá daquele momento, eu estava enviando fotos para a pediatra
também paralelo a isso, para ter uma informação e tentando marcar com o gastropediatra e mandando foto para a secretária do gastropediatra para tentar um encaixe. Então foi tudo assim bem tumultuado mesmo, sabe? E é isso, né? Então foi esse o processo, e como eu não estava reforçando aqui na época gravando, porque quando aconteceu essas questões foi tudo meio junto e eu dei uma sumida de fato aqui do YouTube, até das redes sociais também eu me afastei um pouco na época, né? Fiquei um tempo sem aparecer. Eu resolvi, eu não gravei, então acho que não ficou tão claro aqui pra quem me acompanha. Eu acho que é interessante a gente dar os nós, assim, né? Eu tenho esse relacionamento aqui com vocês bem próximo, bem diário, então acho que é interessante a gente conversar e eu explicar de fato o que rolou, assim. E aí você pode me perguntar, Ju, como é que foi essa questão da sua sogra? Quando você descobriu que era menina, qual foi o seu sentimento? Conta um pouco pra gente, né? Você já tinha uma filha, e aí você queria ter um menino, como é que foi isso? E eu contei tudo nesse vídeo de perguntas e respostas que eu gravei. Eu vou deixar aqui do lado para vocês assistirem logo em sequência. Eu vou ficando por aqui já, porque já falei demais, vocês já viram tudo que eu comer. Se eu comer mais alguma coisa, eu coloco no final do vídeo, mas já clica aqui do lado para você entender um pouco mais aí sobre a minha vida, sobre os meus bastidores aí e sobre tudo que aconteceu, porque eu de fato achei que estava grávida de um menino. Então clica aqui para entender tudo isso. Tô finalizando o dia comendo uma maçã. Já que eu tô indo dormir muito tarde, eu fiquei com fome. Então, porque já são 00:30. Então eu vou comer uma maçã pra dormir, porque minha barriga já tá pedindo por uma comidinha.